Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasli falando. Estamos aqui em nossa quinta semana de estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, sétimo ano do ensino fundamental. Certo, galerinha? Lembrando que neste vídeo desta semana, estamos aqui para comentar as questões que propomos para vocês do livro didático 1, capítulo de número 2, onde nós propomos no nosso estudo da terça-feira que vocês respondessem aí as questões da página 94, se referindo ao objeto de estudo, objeto de conhecimento, diagonais. Certo, galerinha? Então, vamos iniciar aí o exame dessas questões e vamos aqui discutir juntos, né? Uma solução para as tais. Vamos iniciar aí pela questão de número 38, certo, pessoal? Que diz o seguinte: desenhe um hexágono convexo ABCDEF e trace as suas diagonais. Então, pelo que vocês já viram aí muito bem, né? Hexágono é um exemplo de polígono composto por 6 lados. Isso porque hex é um prefixo que quer dizer 6, né? E esse ágono aí é um prefixo que quer dizer ângulo, né? E se está falando em ângulo, e se o polígono ele é convexo, como é o caso aí da questão, nós sabemos aí que o número, né, de ângulos será igual ao número de lados, e que este, por sua vez, o número de lados, será igual ao número de vértices, certo, pessoal? Então, eu vou ter aí, né, um polígono composto por 6 ângulos, 6 lados e 6 vértices, certo, pessoal? Então, vamos aí desenhar esse polígono, né? Tá ele aí, tá vendo? 6 ângulos, 6 lados e 6 vértices. Lembrando que os ângulos, né, eles estão aí localizados entre os segmentos, né? Aqui, tá vendo? Um ângulo aqui, olha, outro ângulo aqui, outro ângulo aqui. E aí, se vocês forem fazendo esses desenhos, vão perceber que há 6 espaços entre os segmentos, isto é, 6 ângulos. E automaticamente vocês podem ver que é uma figura composta por 6 lados, isto é, 6 segmentos conectados, consecutivos, de maneira que quando o primeiro termina, inicia o segundo, e assim sucessivamente, até onde termina o último, inicia o primeiro, ou seja, fecha a nossa figura, né? Aí, de 2 dimensões, nossa figura plana. Certo, galerinha? Então está aí, né? Lembrando que, como ele diz aí, A, B, C, D, E, F, lembrando que esse A, B, C, D, E, F é uma outra forma, né? Uma outra notação, um outro nome particular que podemos atribuir a este polígono, onde cada letra maiúscula aí do nosso alfabeto representa um vértice. Então eu tenho aí, né, A, né, vou colocar o vértice aqui em cima, né, B, tenho aí C, tenho D, tenho E e por fim tenho F. Cada letra representa um vértice. E agora, com base nesse desenho, vamos responder as seguintes questões, né? O item A: quantos lados tem esse polígono? Pelo que nós acabamos de discutir, o número de lados é igual ao número de ângulos para um polígono convexo. E como nós temos aí 6 ângulos, automaticamente vamos ter também, vocês podem ver claramente na figura, o que? 6 lados, né? Certo, galerinha? Quantos vértices, né? Quantos são seus vértices? A mesma coisa, né? Em um polígono convexo, o número de ângulos é igual ao número de lados, que é igual ao número de vértices. Então, se eu tenho 6 ângulos e 6 lados, automaticamente também eu terei 6 vértices. Agora tem uma parte aqui do enunciado que eu deixei para tratar justamente quando entrasse aqui no item C. Quantas diagonais partem de cada vértice?
Então vamos recordar diagonais, né, que foi o vídeo aí passado nos nossos estudos. Diagonais, eles vão ser segmentos, né, de forma semelhante aos lados, né? Porém, diferentemente deles, as diagonais elas vão ser segmentos que conectam vértices que não possuem conexão. Então, se eu olhar para esses vértices aí, certo? A, B, C, D, E, F, percebam que, por exemplo, o vértice A ele possui conexão com o F e possui conexão com quem? Com o B. Agora, notem que ele não possui conexão com o E, nem com o D, nem com o C. Então, perceba que desse vértice A aí, eu vou poder traçar quantas diagonais? Isso, 3, né? Para o E, né? De A para E, depois de A para D e por fim aí de A para C. Então veja que do vértice A, né, nasceram quantas diagonais? 3, né? São 3 segmentos, né, que vão surgir aí partindo de A e que conectam A a vértices que não possuem uma conexão inicial com A. Se eu for para o vértice B agora, né, se for para o vértice B, percebam que no caso do vértice B, né, ele tem conexão tanto com o vértice C, como tem conexão com o vértice A. Agora, ele não tem nem conexão com o F, nem com o E, nem com o D. Ou seja, partindo de B, eu vou poder traçar quantas diagonais? Isso, 3 também, né? Para o F, né? Depois de B para o E e por fim de B para D. Então, novamente, partindo desse vértice B, quantas diagonais eu pude traçar? Isso, 3 também, né? Então, a mesma coisa vai ser válida para o C. No caso do C, certo? Se eu analisar, ele já tem conexão com o vértice D e já tem conexão com o vértice B. Ele não tem conexão nem com o A, nem com o F, nem com o E. Só que veja o seguinte, né? No caso do vértice C, percebam aí que nós já traçamos uma conexão com A, certo? Já temos uma diagonal. Então, não vamos precisar traçar uma nova diagonal de C para A, porque nós já temos aí de A para C. E em segmentos, sabemos que isso é válido. Se eu tenho um segmento de A para C, ou de C para A, no fundo nós temos o mesmo segmento. Não são 2 segmentos diferentes, são o mesmo. Então, não preciso mais traçar aí. Só preciso traçar agora para onde? De C para F e de C para E, certo? Por quê? Porque de C para A já tinha lá. Mas partindo de C, perceberam que eu formei quantas diagonais? Isso, 3 também. Então percebam que isso aí também vai ser válido para o D. Veja que o D ele já tem conexão com o B, né? O D já tem conexão com o A, falta eu fazer a conexão dele com quem? Isso, com F. Mas se eu contar aí, eu já vou ter quantas diagonais traçadas de D para os outros vértices que não tinham conexão inicial? Isso, 3 também. Aqui em laranja, em verde e agora em amarelo. E por fim o E. Perceba que o E ele já tem todas as suas diagonais. De E para C, assim, azul, né? De E para B, em laranja, e de E para A, em verde. Então, se eu contar o todo dessas diagonais aí, eu terei quantas diagonais? 3 em verde, né? Vou ter aí 3 em verde, vou ter aí 3 em laranja, já me totaliza aí 6. Vou ter aí 2 na cor azul, já totaliza aí 8. E por fim vou ter 1 na cor amarela, certo? Tem uma diagonal aí na cor amarela. Ou seja, se eu fizer a soma aí, né, dessas diagonais, eu vou obter quantas diagonais ao todo? Isso, muito bem. Vou obter quantas? 9 diagonais, certo? Ao todo aí. Então vamos lá. Mas o item C diz o seguinte: quantas diagonais partem de cada vértice? Então perceberam que de cada vértice, quando eu comecei lá minha contagem, de A e de B, partiram quantas diagonais? Isso, 3 diagonais, né? Lembrando que, professor, mas e no caso aí do azul, que só tem 2? Não é que só tem 2 diagonais. Eu já tenho a diagonal lá, de C para A, porque está na cor verde. Não preciso traçar de novo
né? Porque é o mesmo segmento, né? E no caso do amarelo, que só tem um, né? De D para F, a mesma coisa. De D para B já estava em laranja e de D para A já tinha em verde. Mas partindo de B eu tenho 3 diagonais, né? Então por isso 3. Agora, ao todo, nós acabamos de ver que quantas diagonais eu vou ter. Isso, 9, né? Lembrando que essa coisa de não contar duas vezes, né, tira a questão da duplicidade. Agora veja que ele pede aqui no final do item para conferirmos o resultado, né, esse resultado que nós encontramos aí do 9, né, calculando o número de diagonais pela fórmula que você já conhece. Lembra a fórmula que nós exploramos aqui no vídeo passado, onde eu tinha lá o número de diagonais, né, de um polígono, de n lados, ou n ângulos, ou n vértices, no caso de polígono convexo, esse número é o mesmo. Lembra que eu tinha lá o quê? Multiplicava o número de diagonais vezes. Aí de cada vértice parte quantas diagonais? Não são 3, né? Então, eu tinha lá n, que era o número de vértices, né? Número de lados, vezes n menos 3. Né? Então, se de cada vértice parte 3 e eu tenho n vértices, então é lógico essa multiplicação aqui para eu saber o número de diagonais totais. Só que é como eu falei para vocês, eu vou ter diagonais repetidas, né? De A para C e de C para A, de B para F, de F para B. Então, para tirar essas repetições, eu divido por quanto? Por 2. Isso. E agora vamos pegar os nossos dados e vamos ver aí o que é que acontece, né? Diagonais igual. Nesse caso aí, a nossa figura tem quantos lados? Isso, né? 6. Então, tenho no lugar de n, né? Eu vou substituir, eu vou tirar o n na fórmula e vou substituir por quanto? Por 6, certo? Então, eu vou ter o que aí? 6 vezes quem? De cada vértice, ou seja, de cada um desses 6 vértices, partem quantas diagonais? 3, né? Então, por isso, 6 menos 3. E depois dividir isso aí por 2, certo, galera? Continuando essas contas, né? Eu tenho aí um parênteses, né? Então, trabalha aí, né, nesse parênteses. Lembrando que 6 menos 3 dá 3, isso, né? Então, 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, conta trivial, né? Dá quanto? Isso, 18, né? E por fim, 18 dividido por 2 dá quanto? Isso mesmo, é 9. Então, perceba que justamente esse 9 que nós obtivemos aqui na fórmula é o mesmo 9 que nós obtivemos traçando as diagonais lá no nosso desenho feito. Certo, galerinha? Mas, vocês vão ver, né, que nem sempre será conveniente fazer o desenho e traçar diagonal por diagonal e ainda levar em consideração esse aspecto das repetições. E isso vai ficar comprovado nessa questão de número 39, certo? É claro que é uma opção você desenhar o polígono, traçar suas diagonais, não deixa de ser. Porém, nem sempre será conveniente. E principalmente, levando em consideração que nós temos uma fórmula para esse cálculo, no caso, essa fórmula aí das diagonais, né? Pode parecer mais complicado. Ah, professor, eu tenho que decorar uma fórmula. Mas vocês vão ver daqui a pouco o porquê disso, certo? Vamos aí para essa questão do número 39. Questão do número 39, ele já nem pede para desenhar. Ele já diz, calcule o número de diagonais em. Aí vamos aí para esse item A, né? Quero trabalhar aqui com vocês dois itens, o item A e o item C, certo? O item B e o item D eu vou deixar como tarefinha para vocês. Porém, lembre-se que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vão lá, né, na plataforma e no campo de atividades, e em particular na atividade dúvidas e comentários, vocês podem ir lá e expressar a dúvida de vocês. Professor, não consegui calcular o número de diagonais para o item B. Então, não se preocupem com isso, certo? Estamos aqui para tirar as dúvidas que surjam nesses nossos estudos não presenciais. Mas retornando aí, né, para o item A, polígono convexo de 11 lados.
Então veja que o hexágono não foi tão difícil assim, né? Porém, se nós pensarmos em um polígono com 11 lados, a coisa já vai mudar. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo de um polígono com 11 lados. Né? Tá vendo? Eu tenho aí esse pontinho V para vocês verem o primeiro vértice aqui é 1, aí 2, aqui eu tenho outro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então perceba que eu tenho aí um polígono de 11 lados. Então percebe a diferença dele para o hexágono? E aí imagina só agora eu sair traçando diagonal por diagonal aí, né? Então eu tenho aqui que esse V tem conexão com esse aqui, né, do seu lado esquerdo, e tem conexão com o vértice do lado direito. Agora ele não tem conexão com esse aqui, né? Ele não tem conexão com esse aqui. Ele não tem conexão com esse aqui. Olha, tá vendo? Quantas diagonais só partindo de que? De um vértice, do vértice V aí. Tá vendo? Quantas diagonais eu obtive? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonais. Lembrando que essas 8 diagonais é justamente o que? Daquela nossa relação lá, né? Do n-3. Esse n-3 é justamente essa questão ali que eu tenho um polígono de 11 lados, né? E como só 2 lados têm conexão, né, com aquele vértice ali, em outras palavras, eu tenho 3 vértices consecutivos, então subtraio. Mas vejam que isso aqui eu só fiz para um vértice. Então note que eu vou ter que fazer isso agora para esse outro vértice aqui, para esse outro vértice. Para cada vértice desse eu vou ter que fazer essas mesmas 8 diagonais. É claro que vocês vão perceber que sempre vai diminuindo uma, né? Vocês vão ver que em algum momento vai diminuindo uma, depois diminui 2 diagonais. Mas o que eu quero que vocês percebam é que fazer o desenho em um caso de um polígono que tenha muitos lados se torna um negócio meio inconveniente. Então, por isso que nós temos aí a nossa relação de número de diagonais. Então, nesse caso aí, veja que vai ficar muito mais fácil, né? Diagonais é igual a 11, né, vezes, aí eu faço aí 11 menos 3, né? 11 menos 3, que vai aparecer justamente aquelas 8 diagonais lá, e eu divido isso aí por quanto? Por 2. Certo? Fazendo essas contas aí, eu vou ter o que? 11 vezes quem? Vezes 11 menos 3, ou seja, 8, né? Isso aí dividido por quanto? Por 2. E aí, por fim, eu vou ter 11 vezes 8, ou seja, 88, né? E 88 dividido por 2 dá quanto? Isso, muito bem, 44. Então, percebem, gente, que desenhar lá no meu polígono de 11 lados 44 diagonais não é uma conta simples? É claro que vocês têm essa alternativa aí. Eu não estou aqui impondo para vocês uma solução. Dizendo, não, vocês têm que usar a fórmula. Não é isso. Porém, o que eu quero mostrar para vocês, né, a importância da fórmula. Alguns podem questionar por que eu tenho que saber essa fórmula. Caso você se depare com um problema de diagonais, não precisa traçar diagonal por diagonal, que é muito mais trabalhoso, na verdade. Então, para isso eu tenho essa fórmula. Imagina no caso de um icoságono, né? Lembrando, icoságono tem quantos lados mesmo? E quantos ângulos e quantos vértices? Isso. Muito bem, tem 20. Né? Então, se para o de 11 já não foi simples, imagina se eu tiver um polígono de 20. Olha ele aí aparecendo. Pá, olha. Percebe que não vai ser nada simples traçar todas as diagonais nesse polígono aqui? Se nesse já é complicado, imagina aqui. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? A questão do uso da fórmula. O uso da fórmula se torna algo trivial. Eu vou ter que usar essa fórmula para não ter trabalho aí tremendo e me perder nas diagonais lá, né? Então, mesma coisa. Diagonal igual a quanto? 20, né? Vezes quem? Entre parênteses, sempre, né, o número de vértices do polígono, no caso de icoságono 20, menos 3 dividido por, isso, por 2, né? Aí vem o que? 20
vezes quanto? Isso, vezes 17. Então, de cada vértice eu vou ter 17 diagonais. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, né? O quão complicado será essa conta se eu for fazer lá no desenho. Mas, é claro que não deixa de ser uma solução, né? Então, eu vou ter aí 20 vezes 17, né? 340. E, por fim, 340 dividido por 2 dá quanto? Isso. Vai dar quanto? 170. Então, olha que número novamente. 170. Será realmente viável desenhar 170 diagonais lá no meu polígono, né? Icosságono? Então, perceba a importância da fórmula, né? E, por fim, tem um desafio aí, né? No final da página 94, né? Tem esse desafio aí, que pede para que vocês descubram o número de lados de um polígono convexo que tem 20 diagonais. Então vejam que nesse caso eu tenho um problema inverso. Nesse caso ele apresentou o número de diagonais e a partir desse número ele quer saber o que? O número de lados, certo? Então, nesse caso, levando em consideração a nossa fórmula, que é n vezes quem? N menos 3 dividido por 2. Então, levando em consideração nossa fórmula, ele quer saber qual é o número que você substitui no lugar de n, né? De maneira que quando você efetua essas contas aí, né, e divide aí por 2, você obtém no final quanto? 20. Né? Então, uma maneira a priori de tratarmos esse tipo de situação é o que eu chamo de tentativa e erro, método da tentativa e erro. Você ir pegando esse n e substituindo por números inteiros. Né? Você começa em 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Né? Nessa própria página, ela já lhe dá alguns spoilers. Por quê? Por exemplo, eu já sei que no caso aí de um polígono de 11 lados, o número de diagonais é quanto? 44. Então, se o número de diagonais aqui é 44, para um polígono de 11 lados, nesse item A da questão 39, e aqui eu tenho 20, que é menor do que 44, eu já sei o quê? Que o número de lados vai ser menor que 11, certo? Porque se 11 foi 44 diagonais, então, se aqui eu só tenho 20 diagonais, diminui o número de diagonais, automaticamente diminui também o número de lados. Certo, galerinha? Então, vou deixar essa daqui como desafio, como diz aqui, mas eu já dei a dica agora desse desafio, certo? Você vai sair substituindo pelos números aqui. E, inclusive, eu já acabei de dizer, vai ser um número, certo? Esse número vai ser tal que ele é o quê? Menor que quem? Que 11. Então, agora só é vocês substituírem números menores que 11, 10, 9, 8, né? E ver quando vocês substituem, no lugar desse n, você coloca o número aí menor que 10, né? Faz essas contas aí, né? Vamos supor que vocês escolham 10. Então, fica o quê? 10, né? Vezes, aí entre parênteses, 10 menos 3, dividido por 2. Faz as contas e vê se dá 20. Opa, não deu. Então, desce para 9. E aí eu vou deixar como desafio para vocês, certo, galerinha? Então, um abraço, né? Muito obrigado aí por estarem juntos nesses nossos estudos não presenciais, né? E vamos aí nessa força, certo, galerinha? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.